Ministro Aldo Rebelo, todas as quartas-feiras com a gente aqui no Band News FM no meio do dia. Hoje para falar de uma lei que é rigorosa no Brasil, lei de proteção aos animais, né, ministro? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Débora. Boa tarde aos nossos ouvintes, internautas. De fato, Fábio, o senador Álvaro Dias, do Paraná, a pretexto de ampliar a proteção aos animais, apresentou um projeto de lei com 195 artigos, mas que pune de forma exagerada quem cria os animais, quem tem animais para a produção, a pessoa que cria uma vaca, um cabrito, uma ovelha, que cria peixe, cria suíno, cria frango, cria esses animais como meio de vida, elas são altamente prejudicadas por essa lei que o senador Álvaro Dias apresentou. Por quê? Porque a lei, entre outros absurdos, por exemplo, proíbe o uso de animais para tração, ou seja, a carroça, a charrete, o carro de boi. Isso estaria proibido, o meio de vida dessas pessoas estaria inviabilizado. Você não podia ter mais uma carrocinha, uma charrete, um outro meio de transporte. Proíbe o transporte de carne e animais, aqueles sertanejos ou pessoa da roça que usa o animal para levar os seus produtos para a feira. Tudo isso estaria proibido. Obriga que os criadores de peixe usem alimento orgânico para alimentar os peixes. É impossível você conseguir milho, soja, tudo orgânico para alimentar os peixes. Nem as pessoas conseguem isso. Proíbe qualquer atividade com animal em estado de prenhez. Ou seja, qualquer animal em estado de prenhez não pode ser utilizado em qualquer atividade. É tão absurdo isso que a lei brasileira, por exemplo, permite que mulheres gestantes e grávidas possam trabalhar até o 8º mês de gravidez. Até o 8º mês de gravidez, a mulher no Brasil pode trabalhar, está liberada para trabalhar. Mas pela lei do senador Álvaro Dias, isso seria proibido para animais. Proíbe que você apresente animais para leilão, para rifa. O animal não pode ser submetido, por exemplo, ou doado para uma rifa beneficente, que é comum as pessoas doarem no interior, para a igreja, quando alguém precisa para arrecadar para a saúde, você doa um animal e esse animal vai para um leilão, para uma rifa, para um sorteio. Isso está proibido pela lei, ou seja, é uma lei completamente absurda. É verdade que o Brasil já tem leis de proteção aos animais muito antigas e muito boas. Eu vou lembrar aqui 3. A primeira é uma de 1934, que já estabelece no artigo 1º que todo animal existente no Brasil está sob a tutela do Estado, ou seja, sob a proteção. Essa lei já estabelecia, em 1934, 31 tipos de crime por maltratos de animais. A lei era tão rigorosa que um advogado famoso, o doutor Sobral Pinto, chegou a se socorrer da lei para proteger um preso político, um homem que foi submetido a torturas, e ele, ao recorrer contra esse processo de tortura, usou a lei de proteção aos animais, porque ele julgou que era uma lei muito rigorosa. Recentemente, o próprio governo brasileiro, o governo atual, em 2020, há 2 anos, o presidente Bolsonaro sancionou uma outra lei, tornando ainda mais rigorosos as penas para crime de maltrato de animais. Agora, proteger os animais é importante, é necessário, mas você não pode inviabilizar a vida das pessoas que criam e que sobrevivem dessa atividade. Quem cria uma vaca, uma cabra, um cabrito, um carneiro, peixe, galinha, não pode ser submetido às sanções e às proibições que a lei impõe. O senador Álvaro Dias disse que vai retirar o projeto para reapresentar depois, mas é preciso que a gente, portanto, combine essas duas necessidades. Proteger os animais dos maltratos, mas proteger as pessoas também na sua sobrevivência, o que é uma necessidade
para o nosso país. Muito bem, Aldo Rebelo, todas as quartas-feiras com a gente aqui no Meio do Dia. Obrigado, ministro. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço e até lá.